Jornal 91. As primeiras informações do Olha lá, gente, hein? O Jornal 91 vai repercutir a partir de agora o decreto estadual que ampliou o toque de recolher e restrição de atividades por causa da pandemia causada pela Covid-19. Flávio Krieger. Olha, na sexta-feira pela manhã aqui no Jornal 91 a gente esperava, né, e falava sobre a grande expectativa para o anúncio do governador Ratinho Júnior, que foi na sexta pela manhã no Palácio Iguaçu. De lá para cá, é claro, muita coisa se passou. A gente vai trazer um pouquinho a retrospectiva de sexta para cá e a gente já vai atualizar o que aconteceu no final de semana, que a gente não consegue entender esse povo que não entendeu ainda. Bom, vamos lá. Desde o último sábado, o Paraná convive com uma nova realidade no que se refere ao cotidiano e às atividades comerciais. Mais uma vez, nos deparamos com a inevitável queda de braço, economia versus isolamento social. Um desafio enorme que a gente vem tendo há um ano exatamente, porque a pandemia começou em março do ano passado, finalzinho de fevereiro, março, exatamente nesta época em que completamos um ano de pandemia. Olha só, e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ele determinou em outras ações a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais. Olha, também foi definida a ampliação na restrição de circulação das pessoas. Daqui a pouquinho você vai acompanhar um vídeo, você que está nas redes sociais aí já acompanha um vídeo, a gente já vai explicar para você direitinho, mas também foi definida a ampliação na restrição de circulação das pessoas, que passa a ser entre as 8 da noite, lembra que antes era 11, passou para meia-noite, agora é das 8 da noite às 5 da manhã, a ideia é menos gente nas ruas, a exceção, é claro, das pessoas e veículos em razão de serviços e atividades essenciais. Vamos ouvir aí sobre o decreto o governador Ratinho Júnior. É uma decisão muito dura. Obviamente que eu não gostaria de tomar essa decisão de ter que frear a força da nossa economia, que está indo muito bem. É a economia mais forte do Brasil, mas o mais importante é que a decisão que nós estamos tomando nesse momento é para salvaguardar os 11 milhões e meio da população do estado do Paraná dessa doença. Nós temos a plena convicção que esse pequeno período que nós vamos fazer essa restrição de movimentação das pessoas na rua vai nos ajudar a ter uma gordura para o prazo das vacinas e também que o nosso sistema de saúde continue dando conta de atender com qualidade as famílias do Paraná, tentando buscar ter o menor prejuízo possível, que é evitar os óbitos. Bom senso do povão, né, gente? Pelo amor de Deus. Ouça o que diz o governador sobre o assunto. Nós apostamos no bom senso das pessoas. Claro que alguém que vai sair de casa para fazer ir no mercado, vai numa farmácia buscando filho, ninguém vai ser punido, né? O que nós vamos ter uma fiscalização mais severa naqueles que têm buscado fazer um excesso, né? Um descontrole, colocar 50, 100 pessoas dentro de casa, festa no bairro, festa em chácara, isso vai ter uma fiscalização muito mais pesada. O que nós temos que evitar é a circulação, então quanto menos pessoas na rua, é melhor para o sistema de saúde do estado, e automaticamente nos faz enfrentar esse momento com mais rapidez. E segundo, a ideia é que a gente consiga não ter que prorrogar esse decreto. Então, se todo mundo tiver essa consciência, mais rápido a gente volta à nossa normalidade dentro desse novo normal. São 7h20, olha o que disse o governador, né? Se todo mundo tiver consciência. Aí é que está o problema. Já a gente vai explicar para você, né, exatamente sobre essa questão do final de semana, né? Cirurgias eletivas estão suspensas no Paraná. Segundo o decreto, o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, falou sobre a preocupação quanto à variação do vírus. Isso preocupa e muito, né? Que tem agora esse novo vírus, o chamado P1, tem maior poder de transmissão. A população tem colaborado muito, porém, existe aí uma pequena parcela que sai do normal e acaba ajudando a dar velocidade de contágio do vírus. Junto, temos a circulação de novas cepas, e é um processo viral de transformação gênica. Fatalmente, dentro dos hospitais que atendem pacientes com Covid no Paraná, isso é constatado na mudança de curso, de evolução da doença. É uma doença que evolui mais rapidamente, que tem grandes e dramáticas mudanças de um dia para o outro em alguns pacientes, e que tira o paciente da sua casa para a enfermaria ou até da enfermaria para a UTI em horas.
o que antes acontecia com mais vagarosidade. Bom, no Paraná, para você que acompanha aí o Jornal 91, são novos leitos que serão ativados, porque a informação, a última que nós tivemos da Secretaria de Saúde do Paraná, imagine você, para todo o estado, apenas 17 respiradores à disposição. Vai imaginando, vai colocando na sua cabeça, vai refletindo com a gente, porque a gente quer explicar para você ao final dessa primeira parte aqui do Jornal 91, alguma situação para, de fato, você ter consciência sobre os perigos. Porque para um estado com 399 municípios e a gente tem apenas 17 respiradores à disposição, novos leitos que vão abrir. Daqui a pouco o Neymar vai explicar como funciona, por exemplo, um leito de UTI, para você entender a dificuldade que é não só abrir o leito, mas manter ele. E o governador Ratinho Júnior também afirmou que haverá sim o bom senso, sem dúvida alguma, na fiscalização, mas ela será sim rigorosa. Claro que alguém que vai sair de casa para fazer ir no mercado, vai numa farmácia buscando um filho, ninguém vai ser punido, né? O que nós vamos ter uma fiscalização mais severa naqueles que têm buscado fazer um excesso, né? Um descontrole, colocar 50, 100 pessoas dentro de casa, festa no bairro, festa em chácara, isso vai ter uma fiscalização muito mais pesada. O que nós temos que evitar é a circulação, então quanto menos pessoas na rua, é melhor para o sistema de saúde do estado e automaticamente nos faz enfrentar esse momento com mais rapidez. E segundo, a ideia é que a gente consiga não ter que prorrogar esse decreto. Bom, o secretário de Estado de Segurança Pública do Paraná, Rômulo Marinho Soares, também fala aqui no Jornal 91. Ele diz que apesar do bom senso, como disse o governador aí, também existe a ordem para atuar com rigor em casos de desobediência ao decreto. Usar bom senso para quem merece ter o bom senso. Para as pessoas que não têm bom senso, pessoas que querem fazer coisas inadequadas, aí nós vamos apertar um pouco, vamos também tratar com muito respeito. E se essas pessoas persistirem no erro, persistirem em não querer cumprir o decreto, aí sim, aí nós vamos usar a lei. O que é a lei? Multar. E se preciso, se continuar reincidindo, além da multa, a gente vai levar para a delegacia, fazer o boletim e vamos prender. São 7h24 e já deu para perceber que o final de semana foi de muito rigor em todo o estado do Paraná. Como a gente está aqui para Curitiba e região metropolitana, a gente vai focar mais aqui para nossa terrinha. Mas, por exemplo, na sexta-feira à noite, você que está nas redes sociais está acompanhando o vídeo aí, ó. Para você que está no dial, a gente vai explicar para você. Para você que está nas redes sociais, você está vendo um vídeo da sexta-feira à noite, aí na região do Batel. Olha só a aglomeração, gente. Você percebe nitidamente ali no vídeo que as pessoas não estão absolutamente nem aí, como se não houvesse pandemia, como se nós não estivéssemos passando por uma situação dessa tão crítica. Mas a sensibilidade é no bolso, né? E se não for no bolso, é atrás das grades, porque o governo não está para brincadeira. E o coronel Rômulo Marinho, secretário de Segurança Pública do Paraná, falou aqui que vai agir com rigor. Tá aí o final de semana o que aconteceu, né, Flávio? Isso na sexta-feira à noite, porque ali o decreto começou a valer a partir da meia-noite de sexta ou 0 hora de sábado, que seja, né? De sexta para sábado. E o povão continuou na rua. Olha aí você que tá na rede social. O pessoal continuou na rua, não entendeu que tem que ir embora. E agora tem que ir embora antes, porque 8 horas começa o toque de recolher. Isso na sexta-feira. Na sexta ainda, Neymar, mais de 200 pessoas num estabelecimento no bairro do Uberaba. Esse povo não tem noção das coisas. Final de semana em Curitiba, muita fiscalização, né? Nós tivemos apenas na sexta e no sábado também, com 13 bairros que foram vistoriados, estabelecimentos nestes bairros, 370 mil reais em multas. Aí o cara não quer obedecer, acontece isso aí, ó. Olha, tabacaria na SIC, no bairro São Francisco, pizzaria no Tingui, foi multada em 5 mil porque desenvolveu atividades de bar, né? Aquele famoso miguezinho, finge que tá comendo uma pizza, vai tomar um goró, vai tomar um gole, não dá, não pode, gente. Ontem, 100 pessoas numa chácara, por incrível que pareça. Isso aconteceu aqui no bairro do Ganchinho, né? E aí o que aconteceu? A Guarda Municipal chegou lá antes de começar a festa, por volta das 5h30, 6 horas da tarde. Isso ontem. Segurança no Largo da Ordem é o que a gente pede sempre com esse planejamento estratégico. E aí o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, também se manifestou sobre o decreto do governo estadual.
Acatei, junto com todos os prefeitos da região metropolitana, o decreto de restrições sanitárias do governador do estado, Ratinho Júnior. Em Curitiba não há colapso, mas há emergência. E é por isso que nós vamos, durante uma semana, acatar as restrições que nos pede a Secretaria de Estado da Saúde. Eu quero dizer a todos que, havendo vacina e havendo quem queira vendê-las, nós vamos comprá-las e nós vamos sair dessa. Bom, são 7h27 e essa questão da vacina é preocupante, né? Porque as vacinas estão chegando, mas o governo federal ainda não disponibilizou isso para compra ou para venda dos municípios e dos estados. Por quê? O STF, já na semana passada, liberou, né? Autorizou a compra por estados e municípios, pelos gestores, pelos governadores e prefeitos, liberou a compra das vacinas. Só que tem que ter a vacina para ser comprada, né? Esse que é o X da questão. E aí libera se o Plano Nacional de Imunização não der certo. A gente tá vendo que tá difícil, né? Daqui a pouquinho você vai acompanhar no Conexão Internacional que o mundo inteiro tá se mexendo rapidamente. E ainda tem que passar pela autorização da Anvisa a compra. Não é assim, vou lá, compro direto. A Anvisa tem que autorizar. Bom, sobre o decreto, as aulas presenciais ficam suspensas. Hoje teria início a aula presencial na rede estadual, não vai ter. Fica mantido o sistema remoto online em casa. Esse decreto vai até a segunda-feira que vem. E daí muita gente está falando sobre os ônibus, né? E o transporte coletivo, gente. Em Curitiba, ocupação máxima de 70% dos carros, dos veículos, dos ônibus. Vamos aguardar se isso está acontecendo, porque lá atrás a gente teve muita reclamação em relação a isso. E você pode trazer informação pra gente no 92820091. Se de repente você tá vendo aí uma aglomeração muito grande no transporte coletivo, mande um recadinho pra gente aqui, porque a ocupação tem sim 70%. A Urbis, né? A empresa que gerencia o sistema, já disse no máximo, que né? vai, durante esta semana, avaliar, né? O que é que vai fazer. Se coloca mais ônibus, menos ônibus, porque menos gente vai estar circulando. O que a gente não pode ver é o que a gente acompanhou dias desses, quando os nossos ouvintes mandaram um monte de foto pra gente do ônibus aglomerado, né? Com muita gente nos ônibus. Ou seja, os ônibus têm que ficar à disposição da população. Os supermercados voltam a ficar fechados aos domingos, né? O presidente da APRAS, Carlos Beel, disse nesse final de semana que o setor é solidário ao decreto sobre as atividades religiosas, né? Apenas 15% de ocupação, ou seja, bem menos do que os 50% que eram liberados anteriormente. E aí o Jornal 91 buscou também a opinião de entidades de classe. Vamos conversar com o presidente da FIEP, a Federação Paranaense das Indústrias do Paraná. Informou que acompanha com preocupação toda a situação, garantiu o apoio ao decreto estadual, e o gerente de assuntos estratégicos da FIEP, João Arthur Mor, fala sobre os setores mais atingidos. Os setores mais atingidos serão os do turismo, da prestação de serviços e o do comércio. A indústria, considerada essencial, também sofrerá impactos, pois com o fechamento do comércio, muitos pedidos são cancelados. Mas entendemos que o momento é de atenção total à saúde, sem esquecer, entretanto, a manutenção das atividades econômicas essenciais, no sentido de seguir todos os protocolos de saúde, minimizando assim qualquer risco de proliferação do vírus nos ambientes industriais. Apelamos a todos, especialmente aos mais jovens, que evitem aglomerações desnecessárias em ambientes não protegidos. Vamos juntos vencer mais esta batalha. Assim a gente espera, né? São Tomara, 7h30. Agora o presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, também procurado pela reportagem do Jornal 91, falou em traição com o comércio por causa desta medida. Então o comércio se sentiu traído por essa medida. Então esse decreto foi difícil, nós consideramos difícil mesmo de engolir esse decreto, porque se nós já vimos vendo muitas empresas fechando, pontos comerciais sendo devolvidos, empregos sendo dinamitados, é óbvio que nós não poderíamos enfrentar mais esse fechamento de comércio. Tomara que isso aí passe e saúde e economia devem continuar juntos. Temos que criar esta ponte, criar esta condição.
Essa é o que eu disse no começo da matéria, né? Queixa dos comerciantes que precisam estar com as portas abertas para poder prover o sustento das suas famílias. Não só o comerciante, mas também os seus funcionários, que também têm as suas famílias. E aí fica aquela situação, Flávio. De um lado, a saúde. As pessoas estão lutando pela vida. Fecha tudo, fica todo mundo em casa para não aglomerar, para não haver transmissibilidade em relação ao vírus. Do outro, o comércio quebra, os funcionários também não recebem, e aí como fica a economia? O que você vai levar para dentro da sua casa? Veja o dilema, veja o drama que vivem estas pessoas. Quando eu falo estas pessoas, somos todos nós, porque a cadeia é essa aí. A cadeia no bom sentido, comerciantes, os funcionários, nós consumidores. Então, se a coisa trava, fica esta complicação. Mas a vida vale mais, pode ter certeza disso, vale a pena o sacrifício. Agora, como explicar isso para o comerciante, para os funcionários e para as famílias que estão com a geladeira simplesmente vazia, Flávio? O decreto tem validade até às 5 horas da manhã da próxima segunda-feira, então mais uma semaninha ainda. Vamos com calma, com cautela, com paciência, todo o funcionamento do comércio, dessas atividades não essenciais ou essenciais, você acompanha pelo coronavírus.pr.gov.br. O que a gente diz para você é o seguinte, muita gente está politizando, essa pandemia terrível, você querer brincar, com a vida de uma pessoa. As pessoas ainda estão perdendo a vida em função da pandemia. Os governos estão tentando de uma forma ou outra. Eu já vi gente dizer assim, Neymar, por que não fez isso já no começo? Mas não adianta você querer fazer isso no começo, agora ou depois, daqui a uma semana, de repente vai ter que fazer de novo, sabe por quê? Porque, ao que parece, ao que a gente tem visto na mudança das bandeiras, por exemplo, eu quero ver na semana que vem se de repente o governador disser assim, ok, não precisamos mais continuar com essas medidas mais rígidas. Daí todo mundo vai querer aproveitar. Não é isso, gente. Quando voltar para a bandeira amarela, quando terminar essa restrição mais rígida, a gente tem que cuidar do mesmo jeito. E mais ainda, porque se fechar tudo agora, daqui a 20 dias tem aglomeração ali, tem o risco de contágio acolá, e de novo começam os números a aumentar. Então a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. E essa discussão aqui para fechar mais o comércio, para essas medidas mais restritivas, Neymar, é porque tá difícil vaga em UTI. Se você não cuidar de você, da sua família, continuar aglomerando, a hora que você cair num hospital, cair numa unidade de pronto atendimento, cair numa unidade de saúde, sabe o que o médico vai dizer para você, a enfermeira vai dizer para você? Olha, você vai ter que esperar, porque não tem UTI. Porque eventualmente você foi irresponsável, porque aglomerou. Eu não estou dizendo todos, é claro, a gente não vai generalizar. Mas o que a gente viu final de semana de festa clandestina, e você acompanhou aí nas redes sociais, a dificuldade para dispersar um povo que não entendeu que o vírus mata, puxa, gente, vamos botar consciência. E o que as pessoas têm que entender também é o seguinte, para a gente finalizar aqui para o intervalo, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, a vacina que está aí não significa que nós estamos livres da pandemia. Muito pelo contrário, é mais um tratamento, é mais uma solução, uma situação para combater aí a pandemia, mas não quer dizer que nós estejamos livres, ainda vai demorar bastante. Se veja que nós precisamos de muita vacina ainda para imunizar a população paranaense, curitibana e a população brasileira. Então vai demorar ainda, por isso nós temos que fazer a nossa parte, continuar com distanciamento social, se possível isolamento, a utilização de máscaras é fundamental, álcool gel, toda aquela atitude básica que você tem que ter, os cuidados básicos são importantes.